Olá, eu me chamo José Guerreiro. Nesse vídeo eu trago um assunto dos mais importantes, se não for o mais importante. Dois na verdade, né? Um chamado karma, que a gente conhece sobre a lei do retorno, a lei de causa e efeito, de ação e reação. O que a gente entende, né, sobre ela assim, né, em relação à física. E dentro da espiritualidade, presente no hinduísmo, no budismo, e agora mais recentemente ela foi trazida para o espiritismo, né? Os espíritos fornecem informações sobre o karma e como ele funciona e como o nosso espírito humano vive junto dessa lei, né? E também eu vou explicar sobre a graça, que é a graça de Deus, a graça dada por Jesus Cristo, o que ela significa, qual o poder dela, ela é validada, ela foi anulada, qual tem o maior peso, qual tem a maior importância, o karma ou a graça. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de karma, mas muito pouco sobre graça, e eu quero ajudar a mudar isso hoje junto com vocês, tá? Então vamos lá. Por que eu coloquei como um confronto? Vamos pensar assim, um duelo de forças. Karma versus graça. Se a gente fosse colocar um de frente para o outro, qual venceria? Qual teria mais poder, na opinião de vocês? Por tudo que as pessoas falam hoje, é assim, a gente precisa reencarnar, porque a gente tem que melhorar como pessoa, melhorar como ser, melhorar como espírito. A gente tem que pagar as nossas dívidas, quitar nossas dívidas, corrigir erros, falhas, expiar, né, coisas graves, faltas que a gente fez no passado. Então assim, a gente expia erros e se coloca à prova de desafios para melhorar como pessoa, para corrigir falhas do nosso espírito, da nossa mente, do nosso ser. E a gente reencarna para cada vez mais refinar isso, a gente cada vez ficar melhor moralmente e espiritualmente, né? E sendo assim, ainda mais hoje que o cristianismo é cada vez mais, né, confrontado, né, e rebaixado também, fica meio que impossível acreditar que você possa, né, morrer e depois de morrer o seu espírito conseguir ir para o céu. Eu não vou entrar aqui no mérito de qual céu, em qual lugar, né, em relação aos espíritas, colônias, tal. Não, você morrer e ir para o céu e não precisar reencarnar mais. Na opinião de vocês, isso é possível ou não? Eu preciso reencarnar porque eu cometi falhas, e aí da outra vez que eu voltar aqui eu vou melhorar isso, e cada vez melhorar, e uma hora eu vou estar muito bom, vou ser um humano muito bom, cada vez com menos erros e mais acertos, eu vou melhorando e eu vou chegar num nível excelente. Não sei quantas encarnações isso pode durar, vai levar, mas eu chegaria nesse momento. Qual desses dois caminhos vocês acham mais real? Desse, de uma reencarnação para trazer aprimoramento, ou pode ser que uma graça faça eu ir para os céus logo depois de eu falecer, agora aqui depois dessa encarnação minha aqui atual? Bom, vamos lá. Algumas coisas que eu preciso, né, pontuar. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo ungido. A palavra Cristo é usada para descrever aquela pessoa que é vítima de maus tratos, de humilhações e zombaria. É também usada como referência àquele indivíduo que paga pelo erro do outro ou sofre em lugar de outra pessoa. O que sabemos da vida de Jesus e seus ensinamentos está registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, assim também como algumas passagens citadas em outros livros do Novo Testamento. O que seria karma? Karma significa o ato deliberado em sânscrito. É um termo que ele vem do hinduísmo, ele passa pelo jainismo e também pelo budismo, adotado posteriormente pelo espiritismo também. Todo bem e o mal que tenhamos feito numa encarnação
virá trazendo consequências boas ou más para esta mesma vida ou para as nossas próximas encarnações. Karma também é reconhecido como a lei da conservação da força, pois cada pessoa receberá o resultado de suas ações, uma lei de retorno, onde tudo fica registrado no próprio espírito, cada causa e cada consequência. No budismo, o karma ele é ainda mais frequentemente citado para mostrar a importância de desenvolver atitudes e intenções corretas e os frutos que isso irá gerar. Ele não foca tanto assim de explicar o mal que você fez, como aquele mal vai voltar para você aprender a não repetir aquele erro. O budismo ele passa mais a parte boa, né? O porquê fazer o bem, o que você colhe com o bem. É apenas um outro jeito de olhar. Eu acho que o espiritismo ele é um pouco mais severo, não acho errado, mas você é um pouco mais severo em focar mais, citar mais o karma do jeito pesado e as consequências, do que falar da parte boa e os frutos que você pode colher, o que acontece com você sendo bom. Por que você deveria ser bom? O que você ganharia com isso? Tá, e agora vamos lá. O que significa a graça? Graça, o vocabulário graça deriva do latim grátis, que significa pelas graças ou gratuitamente. Quando falamos em graça divina, estamos nos referindo a um favor imerecido de Deus para com todos os homens e mulheres, pela compaixão e misericórdia de Deus. Através da graça de Deus, Deus nos concede amor, restauração e salvação. Essa dádiva é dirigida a todos os seres humanos por vontade única e exclusiva de Deus gratuitamente. Em outras palavras, a graça nos é concedida por Deus e não por qualquer ato que nós humanos tenhamos desempenhado. Embora consiga compreender o significado desta palavra, a maioria das pessoas não concebe a sua prática. Vocês não entendem como podem ter recebido, tentam achar algo que invalide e rejeitam o presente dado por Deus através de Jesus Cristo aqui nesse mundo. A graça também significa a presença e o amor de Deus em Jesus Cristo. Que a gente precisa entender que nós não fizemos nada. Deus deu de graça. A graça de Deus é movida por seu amor incondicional a cada um de nós. Ele nos abençoa sem querer nada em troca. E é através da graça de Deus que Ele nos capacita a seguir os seus mandamentos, que nos transformam, nos purificam e nos santificam de todo o pecado. E agora eu pergunto a vocês, qual é o principal oponente da graça? Se eu já posso contar com ela, como eu poderia perdê-la ou não usufruir dela? O principal oponente da graça, ele se chama reencarnação. Eu pergunto, quem Jesus disse que era? Quem ele mesmo disse que ele era? Eu não estou perguntando se alguém, quem falou que ele era, uma terceira pessoa, disse quem ele é. Se ele é um mestre do quinto raio, se ele é o mestre da era de peixes, que ele aprendeu tudo o que ele sabia através dos essênios, a parte da vida dele que ele supostamente tenha vivido junto com a cultura dos essênios, ou então que ele não realizava os milagres, que realizava os milagres eram outras coisas, eu não vou explicar aqui agora. Existem várias, parecem versões de Jesus, e o que eu acho incrível é que no que eles falam que eles estão humanizando Jesus para tirar essa divindade e colocar ele mais como homem, mas toda outra versão que envolve Jesus, eu sinto que ela vem para rebaixá-lo, como se a gente entendesse quem ele é e o poder que ele tem, muitas coisas estariam resolvidas. E aí toda a espiritualidade, não importa o assunto que for tratar, universos extraterrestres, espíritos, as trevas, a luz,
Jesus, ele sempre é mudado de contexto. Tem coisas que não se mexe, tem coisas que pode estar errado na Bíblia, mas ninguém leva a dúvida se por um acaso o Allan Kardec estaria errado em alguma parte, em alguma citação, se o Islã estaria errado, se o budismo estaria errado. Mas a parte do cristianismo e da Bíblia, todo mundo contesta, todo mundo sabe que foi adulterado em tal parte, assim, assado, todo mundo sabe. Agora, o que vem de novo, uma nova religião dos extraterrestres, dos sumerianos, dos Anunnakis, todo esse entendimento aí trazido pelos livros do Zacarias Sitchin, aquilo ali está totalmente correto e não há dúvidas e não há manipulação. O resto pode ser manipulado. Então, assim, eu entendo que as pessoas escolhem o que ela acha que pode ser manipulado, o que foi manipulado com certeza e o que nunca vai ser manipulado. Isso não existe. Eu entendo que, assim, aqui nesse planeta, qualquer obra, sempre, ela vai sofrer uma interferência. Eu acredito que há um ruído, eu chamo de ruído, o ruído das trevas, que ele sempre vai tentar confundir, pegando um gancho naquele outro vídeo do controle de Lúcifer, sempre tentar adulterar uma obra. Mas eu não imagino que o poder de Deus consiga ser trapaceado pelas trevas ou por uma pessoa, e não importa quantos seres de luz venham para esse planeta, tudo aqui pode, toda mensagem que for trazida para cá, ela pode ser adulterada e a gente sempre vai entender e conhecer mentiras. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente precisa estudar, que a gente precisa criar um filtro, ter sabedoria, mas eu acho que os pontos a gente consegue ligando, tá? Eu vou seguir aqui o meu raciocínio. Jesus Cristo, segundo as suas próprias palavras, algumas vezes que ele mesmo se refere assim em alguns trechos da Bíblia, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Também vou citar algumas revelações de Jesus. O Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos darei alívio. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Gente, essas afirmações citadas aqui, quais são as mais difíceis de serem aceitas por vocês? Quando vocês estão ouvindo assim, por que surge esse sentimento? Eu compreendo muito bem. Esse sentimento de não merecimento, de resistência. Por que ele surge? Que nem na hora que ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você já fica tentando ligar com reencarnação, né? E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E ao da outra parte, o Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate por muitos. Você vê assim que ele fala por muitos e não de todos. Quer dizer, por aqueles que aceitarem. Quem não quiser é respeitado. Se você preferir outra coisa, eu quero reencarnar para ter a vida que eu não tive com aquela pessoa, com o filho que eu perdi, com o pai e a mãe que eu me afastei, eu entendo disso poder ser respeitado e isso acontecer, mas que tem que ser assim, que esse é o único caminho, eu discordo. Que as colônias funcionam
daquele jeito, aquelas são as leis, são as regras, e só funciona daquele jeito que é passado nas colunas espirituais, eu discordo. O umbral funciona daquele jeito, e o inferno, se eu não for querer falar umbral, funciona desse outro jeito, eu discordo. Discordo. E não adianta eu querer explicar para vocês aqui. Eu vou fazer vídeos entrando nesses assuntos, mas assim, que tem que ser desse jeito, enquadrar, isso eu não acredito. Não acredito. Tá? Vou seguir. Outras perguntas para que vocês possam refletir. Por que vocês acham que as religiões hoje são motivos de piada? Por que as igrejas elas estão cada vez mais estagnadas? Por que a Bíblia virou sinônimo de fraude e livro canalizado por qualquer espírito ou extraterrestre, o que for, hoje eles estão em alta, absurda? Como as dúvidas são muitas, então eu me torno um espiritualista livre, um agnóstico ou um ateu, porque eu mereço ter a minha decisão, a minha opinião, e eu não vejo problema, nenhuma pessoa escolher em que ela vai acreditar. O que me incomoda de verdade é ver que as pessoas estão separando a espiritualidade de intelectualidade, como se você, para ser religioso, precisasse ser ignorante. Você teria que ter um conhecimento chulo para ser muito espiritual na vida. Meu trabalho aqui é justamente destruir essa visão, como se uma coisa fosse oposta da outra, como se uma coisa anulasse a outra. Isso para mim é um absurdo. Você vai se capacitar, você vai ficar cada vez mais culto espiritualmente, você vai entender religiões e enfrentar religiões, para que você entenda como isso foi revelado, como isso funciona e se funciona. Agora, eu acredito numa coisa porque alguém falou e amém, e eu não debato isso. Isso é errado. Não debater, não questionar, não estudar, isso é errado. Não, mas se eu for debater, se eu for questionar, porque eu não tenho fé. Não, eu não gosto da fé. A gente parece que vai tirar a importância, Falar assim, é uma fé cega. Não, é uma fé raciocinada, inteligente, colocada em cima de quê? De algo que me foi revelado e que me faz sentido. E que eu acredito. Por quê? Porque eu enxergo e sinto isso como verdade. Não só porque alguém me disse. Respeita, tá? Não é só isso. Eu respeito automaticamente a partir do momento que eu compreendo. E eu compreendo e me ajoelho. Não vejo problema nenhum. As pessoas, elas não querem um Deus, elas não querem se ajoelhar, elas não querem se curvar, porque elas vão estar sendo enganadas, ou porque aquilo ali é em vão. Não, pelo contrário. Você sabe que se prostrar, se ajoelhar para Deus é a sua maior ajuda, é o jeito mais que você tem de deixar a sua vida mais fácil. O seu maior auxílio do que você querer tudo por conta própria. Isso eu te garanto. Ou até surgir um problema na sua vida que você sabe que você não vai conseguir resolver sozinho, e aí algumas coisas vão mudar. Gente, preste atenção numa coisa. Entre uma revelação fornecida por Jesus, uma outra revelação fornecida por um espírito, uma outra fornecida por um extraterrestre da luz, e outra revelação pelo um homem que diz ter conhecimento novo, extraordinário, em qual delas vocês vão acreditar mais? Naquilo que vocês se sentirem mais familiarizados, aquilo que ressoar com aquilo que vocês estavam esperando? Ou vocês vão abrir os olhos e os ouvidos e saber que o correto às vezes não é a verdade, não é aquilo que você queria ouvir, mas você precisava ouvir? Que essas opções que eu coloquei, é óbvio que quem está acima, quem teria mais poder, mais autoridade, seria Jesus,
sem sombra de dúvidas. Só que não é o que está acontecendo hoje. Aí tipo, mas porque Jesus, eu tô falando de Jesus por causa que é a religião que eu escolhi. Estudem. Peguem qualquer revelação, qualquer texto lindo, maravilhoso, falando de amor, de evolução, de um espírito, de um extraterrestre, e as passagens bíblicas de Jesus e dos seus apóstolos. Se um extraterrestre trazer uma informação incrível de mudança, tem que ser uma coisa muito superior, porque ela é recente, muito superior ao que um apóstolo falou mais 2000 anos atrás. E se ela é inferior, ou se ela não traz nada novo, ela não agrega nada novo, é mais do mesmo, como é que isso pode ser importante? Como é que isso, falado por esse espírito, teria uma grande importância maior do que uma coisa que Jesus falou? Não a fala, peguem as frases, as falas, a revelação, o entendimento, não é superior. As pessoas, elas ficam fascinadas com informações novas. Eu também gosto, e eu acredito que existem informações novas que eu falo assim, depois da Bíblia, tivemos alguma coisa? Eu acredito que sim. Não vou entrar aqui agora nesse vídeo, mas eu acredito que sim. Tivemos mais revelações, coisas que pelo menos eu posso tatear como verdade. Não é só a Bíblia? Está errado. Não é só a minha religião, é só o hinduísmo? Está errado. A verdade está ali, a salvação está ali só no budismo? Está errado. Não, eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda, e aquilo ali que faz sentido para mim. Todo o resto para mim é complicado. Eu não boto muita fé. Está errado. A sua única opção é estudar de tudo um pouco, tá? Eu falo isso para o seu bem, para o seu entendimento. Continuando aqui, pensem bem, né? Pois a resposta já diz muito sobre vocês, como vocês estão em conhecimento espiritual. Se vocês estão mais acreditando numa coisa ou em outra, isso diz muito a respeito a vocês mesmos, sobre o que vocês estão se enchendo. Antes de eu falar que a Bíblia é ruim, ou ela é fraca, ou ela é falha, eu tenho que ler ela. E aí depois eu tenho que ler outras coisas para comparar com ela. E aí você chega no entendimento para falar que depois de tudo isso que você leu, que você aprendeu, ela é fraca, ou não, ou está enganado. Se vocês não sabem ou não acreditam, leiam. Não dá para falar eu acredito que os números existem ou não se eu não estudar matemática. Você estuda, liga os pontos, exclui as diferenças e tira a sua própria prova real. Allan Kardec situa o Espiritismo como a terceira revelação de Deus à humanidade, o Consolador prometido por Jesus. Isso devido à fala de Jesus, que diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O que significa essa revelação? A característica essencial de uma revelação tem que ser a verdade, a eterna verdade divina. Toda revelação eivada de erros, sujeita à modificação e que deturpa outras revelações anteriores a ela, não pode ser algo emanado por Deus. Se existe uma revelação e eu chegasse aqui agora, ungido, cheio do poder de Deus, ou de qualquer outro estado máximo da sua religião, e eu trouxer uma nova revelação, acreditando que aquilo ali me foi revelado, e aquela revelação é completamente diferente de todas as revelações que vieram antes dela, a minha revelação anula outras revelações, isso está errado. Isso é trevas. Isso é ataque das trevas. Isso é a ação das trevas. E não é uma coisa, não é uma revelação, não são palavras sem nexo. São inteligentes, são preenchidas de cunho histórico, tem respaldo, tem algumas provas, tudo, só que ela se contradiz, ela não leva em consideração as outras revelações. Por quê? Porque ela quer ser a verdade final. Tem várias pessoas publicando vários livros que se enquadram dessa forma. A revelação que a pessoa está tendo agora nesse momento é a revelação verdadeira
e ela foi escolhida para ter esse papel, para passar isso para a humanidade. Isso pode acontecer, isso poderia acontecer, ser verdadeiro. O problema é, o que ela está falando? O que ela está falando muda tudo que veio antes, então eu não quero saber. Oh, tudo bem, eu quero saber, eu vou lá, vou aprender, eu vou ouvir, aí agora eu concluí, falei, realmente o que ele está falando não se sustenta. Afasta de mim. Ah, não, mas ele trouxe uma verdade agora, que ele incorpora outros universos, planetas, outras vidas, o que vai acontecer depois do apocalipse, esses terrestres vão chegar, tá, tudo bem. Aí no meio disso, você coloca um filtro. Como é que essa pessoa, esse ser, nivela 3 pontos? Quem é Deus, quem é Jesus e quem é Lúcifer. Aí eu acho que a pessoa, o ser que está canalizando ali, já escorrega, já dá uma patinada, tá? Presta atenção na próxima vez que vocês assistirem algum vídeo ou lerem algum livro. Nesses 3 pontos sempre vai acontecer um probleminha. Alguém vai ser diminuído, alguém vai ser elevado, alguém vai ser colocado como bonzinho, alguém como inferior. Sempre alguma coisa muda ali nesses 3 pontos. Vamos lá. A primeira grande revelação de Deus foi a criação da Tábua dos 10 Mandamentos. O poder de Deus escreveu aquela tábua que foi entregue a Moisés. Os 10 Mandamentos são a primeira revelação de Deus. Aquilo ali foi algo sobrenatural. A segunda grande revelação de Deus foi a lei do amor ensinada pelo próprio Cristo, que encarnou aqui como pessoa, veio como humano e simplificou os 10 mandamentos para que a gente compreendesse melhor ainda. Aí vamos lá. Então, qual seria a terceira grande revelação trazida por Kardec? O Espiritismo informa sobre a reencarnação, sobre a lei do karma, o dualismo entre a matéria e o espírito, explica como os espíritos se comunicam e como podem influenciar o homem na Terra. Mas nenhuma dessas informações são novas. Elas já foram narradas por outras religiões antes do Espiritismo. Não estou dizendo que os ensinamentos do Espiritismo não podem ajudar as pessoas, muito pelo contrário. Mas ele não se enquadra como uma revelação de Deus. O Consolador prometido por Jesus não é o Espiritismo, e sim o Paráclito, o Espírito Santo enviado não muito tempo depois da ressurreição de Jesus. Também chamado de Shekinah, a presença de Deus. Ele e somente Ele pode revelar os grandes mistérios de Deus para os homens. Estudar tem um limite. Você precisa pedir capacitação para compreender aquilo que está além da compreensão, e somente o Espírito Santo de Deus pode revelar isso para uma pessoa. Vamos analisar outra palavra, o Sansara, que significa movimento contínuo. O budismo descreve a roda do Sansara como o ciclo de nascimento, velhice, morte e renascimento, onde todos estão inseridos e do qual só podemos escapar com a iluminação, segundo os ensinamentos de Buda. Agora pense o seguinte: se para sair precisamos atingir a iluminação, então significa que estamos aprisionados? Precisamos renascer para expiar os erros do passado, melhorar como pessoa, crescer espiritualmente, mas voltamos para cá. Cometemos também novos erros e precisamos renascer novamente para consertá-los. Quando será que isso termina? Esse é o ponto, gente. Não termina, nunca terminará. Mas o que é que está nos aprisionando? É a própria roda das encarnações, é a própria roda de Sansara. Pensem, precisamos nos libertar ou evoluir, como ando dizendo por aí. Se você vai voltar para cá, vai gerar acertos, vai gerar erros,
vai morrer, vai reencarnar e você vai continuar nesse refino, uma promessa que uma hora ele termina. O mundo, na opinião de vocês, as pessoas no mundo, elas estão melhorando ou piorando nos últimos anos para cá? Não estou falando na parte, né, tecnologia, conforto, o progresso. Não, existe esse progresso que eu estou falando. As pessoas, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, as pessoas estão melhorando ou piorando? Tudo isso vai melhorar ou piorar no futuro? Na sua próxima encarnação, você vai voltar para cá, o mundo vai estar melhor ou pior? Você vai espiar erros e melhorar como pessoa, voltando para um mundo que está cada vez mais pior? É remar contra a maré. Você vai melhorar para mudar esse mundo e esse mundo se iluminar com os humanos que cada vez irão melhorar mais. Se é assim, por que a maioria das religiões dirige o futuro da humanidade para o apocalipse, para uma reciclagem, para um renascimento do mundo, uma mudança de ciclo? Se tudo vai melhorar, se melhorasse, era só manter o que melhorou. Se ficou bom, aí continua ali porque ficou bom, deixa seguir. Mas não é o que vai acontecer. Nós estamos agora numa era que as coisas irão piorar, visando um fim, um ponto crítico máximo de piora. E isso não é opinião minha, são as revelações. Mas a outra revelação talvez não traga isso. Mais um motivo, compare. Tem 4 revelações que falam que vai piorar e 2 que falam que vai melhorar. E agora? Qual que você vai acreditar? Leia todas, junte elas. Esse vídeo vai ter uma segunda parte. Tá legal? Eu volto em breve. Obrigado.